Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação em Israel, hoje, dia 28 de outubro de 2023, meio-dia aqui no Rio de Janeiro, 6 horas da tarde lá em Jerusalém, no momento que eu gravo esse vídeo, e parece que ontem à noite oficialmente começou a invasão da faixa de Gaza, tá? Eu digo parece que porque, de fato, Israel optou por uma abordagem mais gradual. Eles não fizeram nenhum movimento muito amplo, estão indo mais... aquelas incursões que eles já faziam dentro da faixa de Gaza, elas só estão aumentando de tamanho e visando objetivos mais táticos, né? Vamos entender direitinho quais foram os avanços que foram feitos, principalmente foi no norte da faixa de Gaza e no centro da faixa de Gaza. Então parece que eles vão optar realmente por dividir a faixa de Gaza ao meio, como havia sido previsto pela maior parte aí dos analistas militares, né? Continua também problemas aqui na Cisjordânia e aqui no norte de Israel, além do Hamas continuar lançando os foguetes dele aqui em todo o território israelense, né? Então é uma situação que preocupa. Até aqui a gente não tem nenhuma informação maior sobre o que teria sido conquistado por Israel dentro da faixa de Gaza. Aparentemente eles só se posicionaram dentro da região, mas não entraram nas cidades ainda, devem fazer isso nos próximos dias, mas parece que essa é a tônica dessa operação de Israel. E devagar, né? De qualquer forma, os bombardeios pela Força Aérea Israelense continuam muito fortes. A Força Aérea Israelense afirma que destruiu 150 túneis de ontem para hoje com ataques aéreos ali na região de Gaza, né? E, bom, no fronte diplomático não tem muita novidade. Parece que os Estados Unidos estão tentando convencer Israel de não fazer uma invasão por terra, fazer só operação aérea. Tem informação também que a Arábia Saudita disse que iria intervir, e finalmente tem uma resolução da ONU que foi aprovada na Assembleia Geral, condenando Israel ou exigindo que Israel respeite os palestinos e coisa e tal. Vamos entender esses assuntos todos, vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por William LF, Cristão Libertário e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? E lembrando que amanhã, domingo, às 5h15 da tarde, a gente vai fazer a nossa live semanal em que eu vou fazer o resumo dos acontecimentos da semana e vou abrir para perguntas também. Quem quiser tirar alguma dúvida ou falar alguma coisa, amanhã, 5h15 da tarde, aqui no canal Mundo em Revolução, né? Pois bem, finalmente a coisa parece ter começado aqui na faixa de Gaza. É aquele negócio, não houve uma data de início oficial, porque Israel já vinha fazendo algumas operações de entrada aqui na faixa de Gaza, mas sem dúvida alguma essa operação que foi feita ontem é bem maior em escala do que as que vinham sendo feitas antes, né? Mas isso reforça aquilo que eu falei, eles estão indo num processo gradual, a expectativa é que vai ter uma outra ação ainda maior mais adiante, né? Enfim, vamos entender aqui o que aconteceu. Milhares de tropas israelenses entraram em Gaza a partir do norte nas últimas 2 horas, hora e última hora, né? Isso foi ontem por volta das 7h30 da noite, que significa por volta da 1h da madrugada lá em Israel, né? Na madrugada de ontem para hoje começou esse ataque mais forte. Antes disso, teve um bombardeio muito forte ali na região. Isso é tradicional, sempre que você inicia uma ação por terra, antes a aviação vai tentar desabilitar qualquer eventual tropa inimiga que esteja ali na região. Então houve um bombardeio muito forte. Antes disso, tem um monte de imagens aqui que são bastante fortes, né, bastante marcantes aqui, até porque, como eu disse, aconteceu de madrugada isso. E olha só, mais imagens aqui, né? Muitas imagens. E a informação é que os tanques israelenses então entraram. Eles atravessaram a cerca que faz a divisa ali entre a faixa de Gaza e Israel, né? Toda a faixa de Gaza ela é isolada, em alguns lugares por muros, outros lugares por cercas, mas ela toda é isolada e as tropas israelenses então entraram para dentro do território da faixa de Gaza, principalmente na região norte, próxima à cidade de Beit Hanun, né? Beit Hanun é essa cidade aqui, é bem mesmo no ponto mais ao norte aqui da faixa de Gaza. A cidade de Gaza em si fica mais aqui ao sul um pouquinho, então é bem esse trechozinho aqui, foi bem aqui que as tropas israelenses entraram para iniciar essa ofensiva, né? Aqui tem informação também
que tem uma grande incursão aqui na parte norte pelo chão, justamente visando Beit Anun, e veio também em 3 linhas diferentes, ou seja, estão tentando realmente cercar a cidade, expulsar o Hamas daqui, né? Também a gente tem a informação que, além do ataque no norte, o exército israelense também lançou uma incursão aqui na região de Bureij. Bureij, eu entendi que é essa cidade aqui, ó, Johor al-Dik, que é próximo de Al-Mughraqa, que é justamente onde a gente tinha imaginado que seria esse corte aqui na faixa de Gaza, né? Então, além dessa invasão aqui no norte, aqui também nessa região, dá para reparar que essa região aqui ela tem menos área urbana, né? Você tem muita densidade urbana aqui na região de Gaza, você continua depois com muitas cidades aqui, muita densidade urbana mais ao sul, mas nessa região aqui, ó, é relativamente menor a densidade urbana. Não é que não tenha, né? Aqui também é cidade, a faixa de Gaza é quase toda composta de cidades, né? Tem muito pouco terreno rural. Mas aqui é uma região menos povoada, menos densa, que seria o ideal para os israelenses fazerem aqui o corte da faixa de Gaza, né, como a gente tinha imaginado. E lembrando também que os israelenses, quando falaram sobre a evacuação, eles pediram justamente que os palestinos que estão aqui no norte da faixa de Gaza se deslocassem a partir aqui desse riozinho aqui. Tem um riozinho que passa aqui pela faixa de Gaza e é justamente nessa região que eles estão fazendo o corte, ou seja, a ideia deles deve ser aquilo que a gente mencionou, eles devem fazer um corte aqui, proteger essa região para evitar uma ofensiva, uma contraofensiva do Hamas a partir do sul. O riozinho aqui, por mais que seja um córrego pequeno, já é algum obstáculo natural, já é algum obstáculo geográfico, então eles fariam essa detenção de eventuais forças do Hamas do sul para o norte aqui, enquanto isso lançariam a ofensiva em 3 direções aqui, a partir do centro para o norte, e daqui e do norte, enfim, de todas as direções aqui na cidade de Gaza, né? A ideia é justamente atingir o centro nervoso do Hamas. Ainda vai ter tropa do Hamas aqui no sul, tem um monte de quartel do Hamas, de cédula do Hamas aqui no sul, mas pelo menos as principais, a cabeça do Hamas, vamos dizer assim, está aqui na cidade de Gaza e certamente é isso que o Israel pretende no primeiro momento. Pode ser que depois, no segundo momento, eles façam uma ação equivalente na parte sul aqui da cidade, né? As brigadas Al-Qassam, que são os soldados, os terroristas lá do Hamas, eles disseram que estão confrontando essa invasão lá em Beit Anun, ou seja, eles estão oferecendo resistência a Israel. Chegou a haver uma mensagem aqui, ó, que as guardas revolucionárias estão dizendo que destruíram 30 tanques israelenses e também destruíram blindados de transporte de pessoal e um monte de coisa, e não temos evidência disso não, tá? Isso aqui é muito comum, guerra de informação daqui para frente, para quem está acompanhando aqui só a guerra de Israel, né? Isso a gente já está acostumado lá na guerra da Ucrânia, essa guerra de informação de um lado falar que destruiu não sei quanto dos outros e coisa e tal, é melhor esperar, porque vai ter o pessoal da geolocalização, o pessoal da OSINT, que vai olhar as imagens direitinho, vai fazer a contagem, vai dizer exatamente quanto destruiu de cada um. Sempre tem muita guerra de informação nesse caso, e aqui já tem até um aviso aqui das regras da comunidade, dizendo que a Guarda Revolucionária são militares iranianos e são uma organização terrorista e que estão mentindo provavelmente. Não há nenhuma informação de que realmente isso seja uma fonte confiável de informação. Não é. Acostumem-se a isso, vai ter muita informação desencontrada, principalmente de terroristas, né? Bom, segundo as informações que a gente tem também do lado de lá, então quem está falando aqui está dizendo que as brigadas falaram que os israelenses entraram, mas a Al-Qassam está lutando com eles e eles ainda não entraram na cidade em si. Então, segundo estão dizendo aqui, eles entraram, passaram a cerca, mas por hora ainda não entraram na cidade, né? Isso daqui é condizente com uma operação que visa resguardar os civis ao máximo possível. Por quê? Essa entrada inicial aqui vai dar o senso de urgência
para os palestinos que estão em Beit Anun saírem da cidade. Agora, aqueles que ainda, né, achavam que não ia haver invasão, que não ia haver ataque por terra, que resistiam a fazer a evacuação para o sul, agora eles já estão cientes que a coisa começou. Então, a minha visão é que Israel provavelmente fez isso pensado justamente para poupar os civis aqui. Certamente os terroristas do Hamas estão fazendo ações para tentar conter o exército israelense, mas eu não acredito que eles tenham capacidade bélica suficiente para efetivamente parar o exército israelense. Se o exército israelense quisesse ter entrado e tomado a cidade inteira, teria feito isso já nessa primeira noite, né? Mas, enfim, vamos ver as informações. Novamente, a gente ainda não tem muitos dados sobre o que aconteceu nessa noite, mas tudo indica que é isso daí. Os israelenses atravessaram a cerca, né, o muro de fronteira aqui, estão já dentro da faixa de Gaza, mas ainda não entraram na cidade de Beit Anun propriamente dita, né? E como a gente falou, as brigas estão em dois caminhos, em duas direções, né? Beit Anun, também lá no noroeste, e na área a leste de Bureij, que é também, mas também está na área da fronteira, tá? Ou seja, também não houve penetração do inimigo. Aqui no caso, quem está falando é uma conta palestina, então inimigo aqui, entenda Israel. Ele está dizendo que Israel ainda não entrou propriamente nas áreas povoadas ali da região de Gaza, só entrou dentro do território da faixa de Gaza, né? O exército israelense também liberou imagens da movimentação, os tanques entrando ali, né? A maior parte da operação foi durante a noite, então com visão noturna aqui. Mais uma vez eu fico sempre apavorado quando eu vejo esse monte de tanque um do lado do outro aqui, isso na guerra da Ucrânia. Olha isso, putz, só imaginar uma bombazinha ali naquele meio ali, se desabilitaria um monte de tanques de uma vez só. Mas de novo, é outra guerra, é outra situação aqui, o Hamas não tem mísseis com essas capacidades lá de Rússia e Ucrânia, lá na guerra da Ucrânia. Enfim, eles estão avançando aqui, mostram as imagens e realmente, até aqui, você pode ver que as imagens liberadas pelo IDF são de regiões rurais, não mostram tanques dentro de cidade, o que reforça aquela visão que realmente eles entraram na faixa de Gaza, estão se posicionando para fazer o avanço sobre Beit Anun, mas devem estar justamente deixando um tempo para a população civil vazar dali o quanto antes, né? E você pode falar assim, mas aí os terroristas também vão sair dali, né? Excelente. O objetivo de Israel é acabar com o Hamas. Ele vai entrar na cidade, vai tirar os túneis que tiverem lá, vai tirar qualquer equipamento do Hamas que tiver lá, deixa que os terroristas, em algum momento, eles vão ser pegos, porque certamente a operação vai ter o fechamento aqui, né, e ataque aqui pelo norte, deixa os terroristas fugirem ali, não tem problema, né? Durante a noite também caiu a conexão na faixa de Gaza, ninguém conseguia internet, ninguém conseguia falar com ninguém. Durou um tempo, mas voltou depois, né? Isso daqui já são live streams de câmeras lá em Gaza, então dá para ver, nesse momento lá são 6 horas e 26 minutos, meio-dia e 26 aqui no Rio de Janeiro, e dá para ver aqui que algumas câmeras estão funcionando, outras não, outras ainda estão desligadas, justamente, aí pode ser algum problema local lá, mas o fato é que conexão internet tem, né? Dá para ver aqui algumas câmeras funcionando ali na faixa de Gaza. Além da operação por terra, evidentemente teve muito bombardeio aéreo ontem, tanto a preparação, mas teve também ataques navais em Al-Shanti, a partir do mar, né? Então, além de você ter aqui essa entrada aqui em Beit Anun, também aqui Al-Shanti fica em algum lugar por aqui, ó. Al-Shanti, se não me engano, é essa praia que tem aqui no norte da faixa de Gaza, então teve operação também da Marinha israelense aqui nessa região, já certamente uma preparação para operação maior, né? E Israel anunciou que atingiu 150 alvos subterrâneos do Hamas nesse ataque do dia de hoje. Então foi um ataque bem grande, com bombas perfurantes, justamente visando o sistema de túneis lá do Hamas, usando aquelas bombas Bunker Booster, né, que são as bombas que caem no solo e não explodem imediatamente, elas continuam por inércia perfurando, e só lá embaixo que elas explodem e destroem os túneis ali sobre a cidade de Gaza.
E, além disso, eles dizem que eliminaram o comandante das forças navais do Hamas, o Hateb Abu Shahriban. Então, nesse ataque da noite de ontem para hoje, eles teriam também removido mais um comandante do Hamas ali na região da faixa de Gaza, né? Isso aqui é basicamente o que Israel já vinha fazendo, atingindo alvos do Hamas dentro da faixa de Gaza. Certamente foi um ataque um pouco mais forte nessa última noite para dar o apoio ao pessoal que está vindo por terra, né? Também foram detectados 2 aviões da Força Aérea israelense, 2 C-130 Hércules, ali girando em torno da faixa de Gaza, certamente para coletar informações e pegar o máximo de dados desses ataques, né? Ele já tem feito essa operação de tempos em tempos, tá? Mas ontem particularmente estavam os 2, o que é raro, né? Um aqui circulando no interior e outro aqui sobre o mar, né? Fora isso, o espaço aéreo inteiro de Israel e do Líbano está fechado, tá? Os voos comerciais não estão chegando em Israel. A gente não sabe se vai reabrir depois disso, ou seja, se é só durante essa fase mais aguda do ataque que eles vão fechar o espaço aéreo ou se vai ficar fechado por tempo indeterminado, né? É sempre arriscado você manter voos comerciais numa região de guerra, porque se usa muitos mísseis contra aviões, contra alvos aéreos, e eventualmente um desses mísseis pode atingir um avião comercial. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o voo da Malaysia Airlines, lá o MH17, lá na Ucrânia em 2014, quando os russos derrubaram um voo civil, né, que vinha de Amsterdã para Kuala Lumpur, mataram 300 e tantas pessoas, um absurdo completo aquilo. Enfim, de qualquer forma é muito arriscado, as companhias de voo comercial preferem evitar o espaço aéreo da região ali, né? Detalhe, tanto aqui em Israel quanto no Líbano. E a Síria já está com essa situação há mais tempo, porque vocês sabem, a Síria já está numa guerra civil há mais tempo, né? Então toda essa região aqui está sem voos aéreos, voos comerciais passando aqui. É lógico, os voos militares continuam acontecendo, né? Bom, houve uma informação aqui de que a milícia dos Houthis lá no Iêmen, que é uma milícia que é apoiada pelo Irã, então a gente já explicou essa situação aqui do Iêmen, né? O Iêmen fica aqui embaixo, está numa guerra civil também, no momento são 3 facções lutando ali, são 3 facções muçulmanas, tá? Uma aliada da Arábia Saudita, dos Estados Unidos, dos Emirados Árabes Unidos, né? A outra apoiada pelo Irã, que é os Houthis, e tem uma terceira que são radicais mais antigos que tinham ali na região. Enfim, são 3 facções lutando aqui, e essa facção dos Houthis é apoiada pelo Irã, são wahhabitas, e eles têm lançado alguns foguetes aqui em direção a Israel. A gente sabe que o navio americano interceptou alguns desses foguetes, e a informação que a gente tem agora é que eles teriam esse míssil Toufan, que é um míssil iraniano que consegue chegar até Israel, e isso explica por que os Estados Unidos querem, antes de começar qualquer operação lá, instalar essa bateria de defesa aérea justamente para evitar esses mísseis de produção iraniana. Esses mísseis não seriam interceptados por mecanismos mais simples de defesa antiaérea, então os americanos querem botar esse sistema THAAD justamente para evitar esse tipo de coisa, né? Segundo eles estão explicando aqui, esses mísseis, além de ter um alcance muito grande, eles têm a possibilidade de correção de trajetória, né? Eles usam um sistema chinês chamado ASBM, então eles são lançados em tese, a trajetória balística simples seria essa, mas em determinado momento ele consegue alterar a trajetória e atingir um alvo, e isso torna mais difícil interceptar esse tipo de míssil, né? E daí a importância de ter esse sistema até para proteger os navios americanos. Eles poderiam usar isso daqui para atingir, por exemplo, os porta-aviões americanos que estão chegando ali, né? O Hamas deu a informação de que estariam prontos para liberar os prisioneiros estrangeiros em troca de um cessar-fogo de 5 dias, né? É lógico que eles fazem isso neste momento, que é justamente para quebrar a perna dos israelenses, né? Os israelenses começaram agora a ofensiva deles, não, cessar-fogo, coisa e tal. Vai ser uma coisa complicada, porque certamente é uma decisão difícil para Israel, porque isso afeta um monte de países, tem um monte de estrangeiros que estão presos
na faixa de Gaza, e certamente vai haver pressão internacional para Israel para segurar essa contraofensiva em troca desse cessar-fogo de 5 dias e a liberação dos estrangeiros que estão lá dentro, né? Veja, isso até para Israel é interessante, porque como essa ação de Israel pode ter efeitos colaterais, né? Israel não quer matar as crianças, ao contrário do Hamas. O Hamas, quando fez a ação dele, os terroristas do Hamas, eles visaram matar mulheres e crianças, estuprar. Não foi sem querer que eles mataram as crianças, eles mataram de propósito. Tem essa diferença também fundamental. Israel está entrando para matar os terroristas do Hamas. Pode ser que morram crianças palestinas, que morram mulheres? Infelizmente pode acontecer, até porque o Hamas usa a população como escudo humano. Mas o objetivo de Israel não é matar crianças palestinas. Esse era o objetivo do Hamas. Então, e pode matar também estrangeiros. E isso pode deixar o país numa situação complicada, né? Enfim, eu não sei como é que vai ser isso daqui, não dá para acreditar também que eles vão de fato fazer isso. Vamos entender o que vai surgir disso daqui, né? As defesas antiaéreas do Egito na Península do Sinai estão todas com alto alerta, porque parece que é justamente o risco dos foguetes aqui do Iêmen em direção a Israel, e muitos já caíram aqui no Sinai, aqui na região ali do Egito, né? E sobre cair na região do Egito, olha que coisa curiosa, o pessoal estava identificando aqui o spoofing de GPS que Israel ligou aqui na região, né? Então, justamente para se proteger, Israel ligou um monte de spoofing de GPS. GPS ali na região vai estar funcionando muito mal por conta desse tipo de ação aqui. E talvez isso explique por que os mísseis dos Houthi caíram no Sinai, né? Exatamente porque eram guiados por GPS, mas como tinha spoofing de GPS, acabaram caindo no lugar errado, né? Enfim, isso aqui faz parte da defesa de Israel. Eu não faço nem ideia de como que Israel faz isso, porque em tese o GPS funciona por contato com os satélites na alta atmosfera, mas enfim, deve ter alguma capacidade para fazer esse tipo de coisa, né? Queria ter um negócio desse para jogar Pokémon GO. Nessa manhã, agora lá em Gaza, continuam os bombardeios, tá? Continuam as ações, houve-se tiros de metralhadora, ainda algumas bombas caindo aqui, então a situação não mudou muito da noite para hoje. Não está um bombardeio tão intenso quanto teve durante a madrugada, mas continuam as operações ali nessa manhã, né? E o porta-voz do exército israelense fala aqui que as nossas forças continuam dentro da faixa de Gaza. Nesse momento não há nenhuma morte entre o nosso pessoal, nenhuma morte nem ferido. Então isso é interessante, essa colocação, né? Ao contrário do que disse lá as guardas do Al-Qassem, não houve nenhuma casualidade entre os israelenses, né? Houve uma torre lá, a Torre Ar-Hazan, que foi atingida lá em Beit Anon. Ela foi visada justamente porque fazia parte lá da estrutura do Hamas aqui nessa região. A gente não sabe exatamente onde fica essa torre, mas ela teria sido visada aqui na cidade de Beit Anon. E convém lembrar também que, embora seja Israel que está fazendo agora a sua operação dentro da faixa de Gaza, isso não incapacitou o Hamas. O Hamas continua também lançando foguetes contra Israel, tentando atingir israelenses ao longo do dia de hoje. Inclusive teve alguns casos, é o que acontece sempre, né? A maior parte desses foguetes do Hamas, ele é interceptado pelo Iron Dome, mas 100% é impossível. Então sempre tem um ou outro que cai, e causaram alguns danos, inclusive em Tel Aviv, teve dano também lá em Tel Aviv, né? Bom, no norte de Israel, o Hezbollah lançou lá mísseis antitanque em direção a um posto do IDF lá em Avivim, e IDF disse que não teve nenhum soldado ferido, nenhuma tropa teve problema, e também eles responderam também atingindo aqui posições do Hezbollah no sul do Líbano. Então continua mais ou menos a mesma dinâmica no norte, né? Isso, na verdade, o fato da dinâmica aqui no norte, entre o norte de Israel, o sul do Líbano, o fato de não ter alterado muito é positivo, porque uma das coisas que se temia é que no momento que Israel começasse a ação aqui na faixa de Gaza, as forças do Irã e do Hezbollah aqui no norte usassem isso para começar um ataque de larga escala aqui. Não aconteceu, pelo menos não até este momento, né? O Instituto para o Estudo da Guerra fala sobre algumas coisas aqui, mas como eles terminaram esse relatório deles antes da operação israelense à noite, não tem nenhuma grande novidade aqui, né? O de amanhã deve estar mais interessante.
Bom, o John Kirby, que é o porta-voz das Forças de Segurança Americanas, falaram que não há linhas vermelhas para Israel, né? Ao contrário da Ucrânia, que os Estados Unidos colocaram algumas linhas vermelhas, por exemplo, a Ucrânia não está autorizada a usar o HIMARS e o ATACMS em território russo, ela pode usar nas áreas que os russos ocuparam na Ucrânia, mas não pode usar no território russo propriamente dito, né? Então os Estados Unidos colocaram algumas regras para a Ucrânia ali na guerra, para Israel, segundo eles estão dizendo, não vai ter nada. Eu acho que eles deviam dar isso também para a Ucrânia, viu? Tá mais do que na hora da Ucrânia começar a atacar Belgorod e outras cidades russas, justamente para desviar a atenção das tropas russas ali. Bom, as autoridades da Arábia Saudita avisaram que se Israel começar uma operação pelo solo na faixa de Gaza, isso pode ter consequências catastróficas para o Oriente Médio, né? Bom, agora a gente vai descobrir, né? Porque já começou a operação, vamos ver se vai ter mesmo, ou se esse pessoal aqui é igual o Putin, que ameaça, 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 mas não faz nada no final das contas. Eu acho mais provável essa segunda opção, tá? Agora, diz aqui o Washington Post que os Estados Unidos está tentando fazer Israel não fazer a invasão por terra e fazer uma campanha mais cirúrgica, né? Bom, eu não sei aí nesse caso, porque o fato é que Israel já começou a operação por terra, mas pode estar planejando mesmo uma operação mais cirúrgica por terra ali. Não sei qual é a ideia disso daqui, né? E pelo que eu entendo também, isso aqui é uma recomendação, porque como disse aqui o John Kirby, não tem linhas vermelhas, Israel que vai decidir o que vai fazer, né? Vamos aguardar para ver qual vai ser a reação aí, né? Uma coisa que eles estão apontando aqui é que novamente as milícias iranianas ali atacaram bases dos Estados Unidos ali no leste da Síria, né? A gente falou sobre isso ontem, a Síria é aqui, a Síria também está numa guerra civil já há algum tempo, se a gente clicar aqui a gente vê a guerra civil na Síria, e tem áreas dominadas pelos americanos, tem áreas dominadas pelo governo sírio com os russos, enfim, tem uma confusão danada aqui, a gente falou sobre isso outro dia, mas o fato é que a área dominada pelos americanos foi atingida, uma base americana foi atingida, e agora parece que tentaram novamente fazer isso, tentaram atingir novamente, segundo a visão do Trent Telenko aqui, é que essa retaliação mínima e limitada que o Biden fez foi visto como um sinal de fraqueza pelos mulá lá do Irã, e daí estão dobrando a aposta de atacar de novo a base americana, né? Os americanos não vão ter jeito se não atacar os rebeldes. E, de novo, enquanto ficar luta de grande potência contra rebelde, Israel contra o Hamas, Estados Unidos contra o Hezbollah, não tem problema, né? O grande risco dessa história é entrar outro país nessa briga também. Aí a gente vai ter uma guerra aqui no Oriente Médio, infelizmente. E o que me deixa mais apavorado com essa hipótese é o fato de que nós aqui no Brasil vamos estar do lado errado, né? Porque o Lula não cansa de falar merda sobre essa guerra, né? Bom, aqui o porta-aviões, o Eisenhower, acabou de passar pelo Estreito de Gibraltar, entrou no Mediterrâneo agora. Já existe um porta-aviões americano ali na costa de Israel, na verdade está perto da costa da Turquia, mas é o Gerald Ford, já está ali próximo da costa da Turquia, e agora o Eisenhower está indo para o mesmo lugar ali, acabou de passar pelo Estreito de Gibraltar, junto com toda a sua tropa de controle, né? Porque vocês sabem, né, um porta-aviões desse tamanho, ele não pode ficar sozinho, né? Ele, na verdade, ele é muito frágil. A defesa que tem no próprio porta-avião é pequena. A função principal dele é justamente de ser a base para os aviões. Os outros navios, vai toda uma frota de, acho que mais de 20 navios junto com o porta-aviões para fazer a proteção do porta-aviões, para evitar que outros navios ou outros aviões cheguem perto ali e atinjam o porta-avião, né? Então é uma grande frota que vai junto com o avião ali. Agora, outra informação que eles estão dando aqui, que o Queen Elizabeth, que é um porta-aviões da Inglaterra, ele está em águas do norte europeu e não vai para o Oriente Médio, não vai ali para o Mediterrâneo. Então, vão ser só os americanos mesmo que vão estar nisso daí, né?
Bom, a Assembleia Geral da ONU adotou uma resolução pedindo um cessar-fogo imediato no conflito Israel-Palestina e coisa e tal. Vocês sabem, a Assembleia não tem nenhum poder de fato lá na ONU, né? O único órgão da ONU que tem efetivamente poder coercitivo é o Conselho de Segurança, e o Conselho de Segurança não aprovou nada, porque o que a Rússia aceita, os Estados Unidos não aceita e vice-versa, né? Então, isso aqui mostra mais uma vez a inutilidade completa da ONU. Aprovou uma resolução, legal, gastaram papel à toa, escreveram um monte de coisa no papel, assinaram, legal, bacana, colocaram e não muda nada no final das contas, né? Parece que a BBC está dobrando a aposta no apoio à Palestina, né? Um absurdo já o grau de tendência dos artigos da BBC. E agora tem um e-mail, o pessoal recebeu um e-mail exigindo que usassem palavras como massacre, né? Destruição, atrocidades, elas vinham sendo usadas pelas ações do Hamas contra os israelenses, porque realmente foi isso, foi um ato terrorista, e agora eles querem também que isso seja usado pelos ataques de Israel. Ou seja, de fato, a BBC, que é uma empresa pública britânica, ao contrário da orientação do governo da Inglaterra e ao contrário do público da Inglaterra, eles querem empurrar a ideologia da esquerda de qualquer jeito. Tem que chamar os ataques de Israel também de atrocidades, de massacre, de carnificina e coisa e tal. Não pode só criticar o Hamas, sendo que tem uma diferença fundamental, é o que eu falo. O Hamas, quando fez o ataque deles, visou crianças, mulheres e coisa e tal, de propósito. Não foi sem querer, não estavam querendo acertar os homens, e aí por um acaso tinha as mulheres ali, foram acertadas também, não. Eles foram de propósito nas mulheres, nas crianças, tanto que sequestraram crianças e mulheres para dentro da faixa de Gaza, algumas foram estupradas, tem evidência disso. O Israel não, Israel visa o pessoal do Hamas. Pode acontecer efeito colateral? Repara, tem uma diferença enorme aqui. O pessoal da BBC não quer, o pessoal esquerdista quer que seja tratado do mesmo jeito as duas coisas. Um absurdo completo. E só para complementar, aqui teve, isso aqui é uma gravação da... É missa que chama? Eu não sei como é que chama isso. O que eles fazem numa mesquita. Chama-se missa também. Desculpa, é minha ignorância, eu não sei. Mas enfim, o pessoal estava aqui na mesquita lá na Palestina e em determinado momento o rapaz responsável lá por fazer a coisa falou aqui, ó, que o povo da Palestina não vai aceitar um único homossexual na nossa terra. Essa perversão traz a ira de Alá e não sei o que lá, né? Enfim, é isso daí. A mistura de estudantes masculinos e femininos em universidades é uma forma de moralidade. E fica o pessoal LGBTQ aí apoiando a Palestina, né? Acho uma hipocrisia isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.